Só os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus dê saúde. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra, aonde Deus vai falar conosco, aos nossos corações. Vamos entrar aqui no livro de Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Uma parábola que Jesus nos deixou e fala muito aos nossos corações no nosso dia a dia, nossa vida ministerial, o nosso chamado, né? E para que a gente venha entender um pouco, vamos abrir o nosso coração, deixar Deus falar aos nossos corações. E que, através dessa mensagem, que nós possamos refletir o que estamos fazendo, não só para nós, mas também para o próximo e o que estamos fazendo para Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a leitura da palavra. Quem puder pegar sua espada aí e acompanhar a leitura aqui. A parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante. Jesus ele contou essa parábola porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, e mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outro que estava ansioso na praça, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dai-lhe-vos o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outro que estava ansioso e perguntou-lhe: Por que estás ansioso todo o dia? E disseram-lhe ele: Porque ninguém nos contratou. E disse-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores para pagar o salário, e começando pelo derradeiro até o primeiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, o primeiro, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, um denário. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondeu e disse-lhe a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro, um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do meu dinheiro, do que é meu?
Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco escolhido. Glória a Deus, 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 aleluia, Jesus. Meus irmãos, essa parábola é uma parábola que fala muito aos nossos corações no dia de hoje. Vivemos hoje, não só na nossa vida nesse mundo, mas na nossa vida ministerial. Hoje a gente vive uma competição dentro das igrejas. Entenda uma coisa, meus irmãos. Essa parábola Jesus contou. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que Jesus ele é o meu maior exemplo. Porque Jesus ele não fazia nada avulso. Ele não fazia nada assim. Tudo que ele fazia era para nos ensinar. Até cada operar dele, cada cura, ele estava nos ensinando. Então, quando Jesus ele conta essa parábola, como eu amo Jesus. Ele fala de um pai de família, ele fala de um empresário, um dono, um fazendeiro, um dono de uma vinha que tinha uma quantidade de terra grande, que tinha ali as suas plantações. E a palavra do Senhor nos relata que ele saiu de madrugada. Porque naquele tempo, meus irmãos, tinha um local ali onde os trabalhadores ficavam esperando, né? Para alguém aparecer ali e contratar ele por dia a dia. Era normal nessa época eles acordarem cedo e ir para algum lugar, porque naquele lugar já era um ponto aonde eles poderiam chegar ali, e sempre quem estava precisando de contratar alguém, só era ir ali que encontrava, porque tinha pessoas ali que queriam trabalhar, queriam se empregar. Nos dias de hoje a gente ia nas empresas para entregar currículo. Hoje a gente já envia por e-mail, mas nesse tempo não tinha aquele lugar ali onde os empresários, os fazendeiros, os donos de vinha iam ali atrás das pessoas, quem quisesse trabalhar eles contratavam. E esse pai de família ele sai de madrugada e vai até esses locais. Só que ele vê 9 horas da manhã, que é a hora terceira. 9 horas da manhã ele encontra e fala para ele: olha, vai trabalhar lá na minha vinha, que eu vou te dar um dinheiro. Eu vou te dar um dinheiro. Eu vou pagar para ti 1 denário. E saindo dali, esse pai de família, que era o dono da vinha, vai para outro local e vê outro. Isso já é na hora sexta. Meio-dia, ele vê outro e pergunta: o que tu tá fazendo aí? Eu tô aqui, aguardando que ninguém me contratou. Vai lá na minha vinha trabalhar, que eu vou lhe pagar o que é justo. Eu vou lhe pagar um dinheiro. Eu vou lhe pagar 1 denário. E dali ele já encontra um outro, já na hora 9. E fala: o que tu tá fazendo aqui? Eu tô sem trabalhar, ninguém me contratou, tô o dia todinho aqui. Olha, vai lá na minha vinha, pode trabalhar lá, vai lá. Eu tô precisando de pessoas, vão lá trabalhar. Eu vou lhe pagar um dinheiro, eu vou lhe pagar 1 denário, eu vou lhe pagar o que é justo. E ele foi. Quando chegou na hora 10ª,
às 16 horas da tarde, ele fala para ele encontra mais um e fala para ele, olha, vai trabalhar lá na minha vinha, que eu vou lhe pagar um dinheiro, eu vou lhe pagar um denário, eu vou lhe pagar o que é justo. E ele foi. Só que quando chega no final do dia, ele chama o mordomo dele e fala, olha, chama os trabalhadores lá, porque eu vou fazer o pagamento deles. Porque era normal, no final do dia, eles pagarem. Chegou no final do dia, às 18 horas, às 17 horas, eles chegaram ali, está aqui o que eu prometi para você, o seu trabalho do seu dia. Sendo que ele começou a pagar daquele que só trabalhou 1 hora. Enquanto ele estava pagando aquele que ele trabalhou 1 hora, aí depois veio aquele que trabalhou, entrou às 15 horas, aquele que trabalhou meio-dia, que entrou meio-dia, por último veio aquele que entrou 9 horas. Sendo que, quando ele pagou um denário para aquele que trabalhou 1 hora, aquele que trabalhou, que entrou 9 horas, pensou assim, olha, se ele pagou um denário, então eu vou receber mais, porque esse rapaz ele entrou, só trabalhou 1 hora, e ganhou um denário, então eu vou ganhar muito mais. Só que quando chegou na vez dele, desse primeiro que foi contratado, ele começa a questionar. Não é justo. Por quê? Eu trabalhei, eu estou o dia todinho, peguei sol o dia todinho trabalhando, e para mim você vai pagar um dinheiro, um denário, e aquele que trabalhou 1 hora, mal trabalhou direito, mal chegou, já deu o horário, o senhor pagou um denário também. Isso não é justo. E realmente, meus irmãos, aos nossos olhos não é justo, porque aos nossos olhos o ser humano ele tem um mal sobre si, de achar que aquilo ali, isso aí é injusto, isso não pode, isso está errado. Mas aí o senhor, o pai de família que contratou ele falou, vem cá, eu não te prometi um dinheiro? Eu não fechei um acordo contigo que eu ia te pagar um denário? Tu tá reclamando de quê? Eu não te paguei teu um denário? Por que que tu tá resmungando? Por que que tu tá chamando a minha atenção? Eu não paguei o que eu prometi para você? Por que que tu tá murmurando? Por que que tu tá reclamando? Por que que tu tá questionando se eu paguei o que eu falei para você? Eu falei que eu ia pagar um dinheiro, eu falei que eu ia pagar para você um denário, eu não paguei? Você trabalhou, eu paguei. Agora você está questionando porque para os outros que trabalhou 1 hora, eu paguei um denário também. Vem cá. O dinheiro é meu. Eu faço com ele o que eu quero. Se eu quiser dar mais para ele, eu dou. Se eu quiser dar mais para ele, eu dou, porque o dinheiro é meu. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu.
Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Meus irmãos, quando Jesus contou essa parábola, Jesus estava mirando nos fariseus que julgavam os outros, enquanto fingiu a ser eles mesmos potenciais espirituais. Olha que esse homem, esse trabalhador, ele não estava preocupado, entenda uma coisa, ele não estava preocupado com o que ele ganhou, mas ele estava mais preocupado com o que o outro ganhou. Se o outro ganhasse menos de 1 denário, ele ia ficar calado, ele ia ficar tranquilo, ele ia ficar até alegre, porque hoje estão assim. Me perdoa as minhas palavras, mas hoje muitos crentes, muitos hoje dentro da igreja, estão dessa forma, como esse trabalhador. Por quê? Porque muitos acham, meus irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, muitos acham que a obra do Senhor, a igreja, é um quartel. Porque no quartel, quem serviu o quartel entende que no quartel, quando você passa tantos anos, tanto tempo, você vai subindo de patente. E quanto mais tempo você passar, aí você vai subindo de cargo. Não, a igreja, a obra do Senhor não é um quartel que precisa de tempo para a pessoa ser levantada, para a pessoa ser não. Essa parábola, Jesus ele estava falando nessa parábola aqui, é como Jesus ele conta que essa parábola é semelhante ao reino dos céus, que o proprietário saiu no dia para contratar trabalhadores para a sua vinha, e esse proprietário combinou com cada trabalhador que pagaria uma quantia de denário. Que é semelhante ao reino dos céus. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque Jesus ele estava nos ensinando que ele chama quem ele quer, quando ele quer e na hora que ele quer. Ele levanta quem ele quer na hora que ele quer e quando ele quer. Porque o que foi que Deus prometeu para a gente? O que foi que Deus prometeu para você? Não foi a graça? Que nem ele fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. E hoje entrou nas igrejas, entrou uma competição. Uma competição do inferno. Já pensou se a gente fosse salvo pelas obras? Só que enquanto a gente está fazendo a obra, está aumentando o galadão. Meus irmãos, essa parábola nos ensina que muitos hoje estão assim. Que nem esse trabalhador ele não estava preocupado com o que ele ganhou, ele estava preocupado com o que o outro ganhou. Quantos hoje nas igrejas, quantos hoje estão se levantando contra o irmão? Quando o irmão é levantado a líder, quando o irmão é ungido a pastor, tem pessoas que falam: mas eu tenho 30 anos, 20 anos, 15 anos, eu ainda estou aqui na mermice.
Só que Deus, ele levanta quem ele quer. Porque isso não é uma competição. A gente está aqui para fazer a obra. A gente está aqui caminhando para entrar no reino dos céus. Para que naquele grande dia a gente venha receber a nossa recompensa. Qual é a nossa recompensa? É estar com o papai. É viver no paraíso. Só que hoje parece que entrou no coração de muitos crentes, de muitos irmãos, que parece que querem estar competindo. Sabe onde é que vai parar essa competição de vocês? No inferno. Porque vocês não vão subir, não. E o Senhor não está se agradando dessa competição. Porque muitos hoje estão botando Deus na parede, que nem esse homem colocou o pai de família na parede, questionando: Senhor, por que ele foi levantado e eu não fui, pai? Por que ele foi ungido e eu não fui, pai? Que eu tenho tantos anos, pai. Eu tenho tantos anos na igreja, pai. Pai, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem tantas pessoas que estão focadas tão nisso aqui, de querer ser... Olha, entenda uma coisa, o que eu vou te dizer. Você ainda está na mermice ali. Por quê? Porque você está querendo mostrar para o homem. Você está querendo mostrar para o pastor da igreja. Você está querendo mostrar para as pessoas ali da igreja. Só que você parou para perguntar se Deus está se agradando disso? Se é isso que Deus quer para você? Porque muitos hoje não são abençoados porque eles próprios impedem o agir de Deus. Porque Deus quer levar ele para outro canto para abençoar. E depois eles querem pegar e colocar Deus na parede como se dissesse assim: Senhor, eu faço isso, eu prego a tua palavra, eu evangelizo. Senhor, eu sou líder de célula, Senhor, eu sou líder de oração. Será que é isso que Deus quer para você? Antes de você querer botar Deus na parede, questionar porque aquele irmão foi levantado, isso não é uma competição. Eu fico imaginando, já pensou? Se todo mundo tivesse salário na igreja, já pensou? Se você fosse líder, você tivesse um salário. Se você fosse diaconisa, você tivesse um salário. Se você fosse presbítero, você tivesse um salário. Meus irmãos, estava todo mundo ali um pisando no outro. Porque homem de Deus, profeta de Deus, que é profeta, que é homem de Deus, não pisa em cima de ninguém. Se lembra de Ezequiel? Quando ele andou pelo vale de ossos secos? Por que ele andou ao redor dos ossos? Por que ele andou ao redor do vale? Porque profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus, não pisa em cima de ninguém. Porque se ele fosse andar por cima ali, ele ia pisar em cima daqueles ossos. Muitos hoje estão que nem esse trabalhador, questionando por que Deus levantou aquele irmão, porque aquela pessoa mal entrou, já é pastora. Aquele ali mal entrou, já é apóstolo. Vem cá, os dons pertencem a Deus. Deus é como se fosse esse pai de família aqui. Ele dá para quem ele quer, para quem ele escolheu. Hoje estão querendo controlar Deus, dizendo: Senhor, tu tá errado. Por que tu levantou ele? Eu tô aqui. Hoje, meus irmãos, estão mandando por aí julgando próprios irmãos.
irmãs. Assim como aqueles fariseus que não conhecia a graça de Deus. Por quê, meus irmãos? O que é interessante é porque esse trabalhador, ele não se ofendeu com o que recebeu, mas porque o outro recebeu. Se o outro tivesse recebido menos de um denário, ele estaria até calado, tinha ficado feliz, porque assim, muitos acham, é um julgamento do inferno, acham que aquele não é capacitado, acham que aquele está sempre se achando melhor mais do que os outros. É que nem os fariseus que julgavam os outros, enquanto fingiam ser eles mesmos potenciais espirituais. Quantos hoje estão aí? Não, eu tenho dons. Eu compro uma agenda da igreja, porque muitos estão assim, estão longe de Deus e vivendo para a igreja. Muitos hoje estão assim, preste atenção. Deus não te chamou para você viver de uma agenda de uma igreja. Igreja, mesmo que hoje tenha CNPJ, mas igreja não é empresa. Muitos hoje vivem uma agenda, um controle, e não param para perguntar: Senhor, aonde é que o Senhor quer que eu esteja? Pai, aonde é que o Senhor quer me usar? Senhor, aonde é que o Senhor quer me levar? Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Só que, quando o irmão se posiciona e se coloca ali onde Deus quer que ele esteja, porque entenda uma coisa, meus irmãos, Deus ele tem um plano na vida de cada um. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, se não me falta a memória, que ele fala para Jeremias: Jeremias, antes de tu nascer, Jeremias, eu já te escolhi, eu já te separei, tu és um profeta. A obra pertence a Deus. Sabe por que hoje, eu vou abrir outro parênteses, sabe por que hoje muitos não estão recebendo as suas bênçãos? Sabe por que muitos estão andando em círculo? Sabe, eu já mudei até a mensagem. Deus, ele quer falar com alguém aqui hoje. Então, sabe por que muitos hoje não estão recebendo as suas bênçãos e depois querem questionar para Deus? Por quê? Porque estão tão focados que nem esse trabalhador, no que o outro recebe, estão tão focadas no que a bênção do irmão, estão tão focadas em atacar o irmão, que esquece das suas bênçãos, esquece de se focar em falar: Senhor, a minha bênção, Pai, Senhor, eu estou aqui, Pai, para te servir. Se você parar de se focar nas bênçãos do irmão, na vida do irmão, fique feliz quando o seu irmão é levantado. Fique feliz quando o seu irmão foi levantado a líder, a presbítero, a diácono. Sabe por quê? Porque enquanto está essa competição, já estou mudando totalmente já o assunto. Quando a gente está brigando, quando a gente está disputando cargo, título, que isso daí não serve de nada. De nada. É mais um outro parênteses aqui, estão tão focados no negócio de título, que estão esquecendo a sua vida espiritual. É uma competição do inferno. Meus irmãos, entenda uma coisa. Fique feliz quando o seu irmão é levantado. Porque enquanto está essa competição, sabe o que está acontecendo? Outros estão sendo levantados pelo demônio. Estão distorcendo a palavra do Senhor.
estão distorcendo, principalmente a atualidade de hoje, estão distorcendo a sã doutrina do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está competindo, atacando o irmão porque o irmão foi abençoado. Ah, Senhor, por que ele foi abençoado e eu não fui? Ah, Senhor, eu sou melhor do que ele. Por que ele foi e eu não fui, Senhor? Sabe por que você ainda não recebeu a sua bênção? Sabe por que você ainda não recebeu a sua vitória? Porque você está tão focada, tanto do irmão hoje focada na vida dos outros, que esquece a sua própria vida e esquece de colocar a sua vida em santidade, esquece de renunciar às coisas desse mundo e buscar a santidade, buscar a graça, porque o que Deus prometeu foi a graça sobre a nossa vida. Que nem ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O que foi que Deus falou para você? A minha graça está sobre a sua vida. Só que muitos estão deixando a graça de lado e estão se focando na vida do irmão, estão se esquecendo da sua vida. Olha, eu vejo hoje tanto irmão focado na vida dos outros, que eu fico olhando e não tem tempo nem para orar pela própria vida, pela sua própria família, aonde o cônjuge está na perdição, contenda em cima de contenda, os filhos ali uma brigarada, e o que acontece? Sabe por quê? É ministério sendo destruído, sabe por quê? Porque estão focadas em atacar o irmão. A língua está tão grande que está atrapalhando o caminhar dela. Sabe por quê? Porque a língua está tão grande que está atrapalhando o andar. E Jesus, sabe o que está acontecendo? E Jesus está voltando. Só que essa parábola, essa parábola fala conosco em vários pontos da nossa vida. Na vida espiritual, na nossa vida do dia a dia e naquele grande dia. Por quê, meus irmãos? Esses homens, eles estavam lá largados, eles estavam lá sem emprego, eles estavam lá sem ninguém. Aí aparece esse pai de família e contrata, chama ele para, olha, vai lá que faz lá o trabalho, faz lá a obra, faz a minha obra, porque no final eu vou te recompensar. Dereme canta rabalabá, reme calabá, suri me decanta. No final, reme calabá, suri me decanta. Eu vou te recompensar. O que foi que Deus prometeu para você? O que foi que Deus prometeu para nós? Aquela mesa ao lado dele, naquele grande dia. Você já foi um escolhido. Você é um escolhido de Deus. Olha a vitória, olha a bênção. Porque muitos estão aí, que nem diz, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E Deus te escolheu, então faça por onde, naquele grande dia, na volta dele, a gente poder sentar na mesa com o papai, entrar no reino dos céus, entrar naquele paraíso. E você está brigando, está se focando, botando o papai na parede, porque o papai abençoou aquele irmão. Entenda uma coisa, tudo pertence ao papai, ele dá para quem ele quer, ele abençoa quem ele quer. Por que você quer se questionar com o papai que ele levantou aquele irmão? Deixa ele levantar aquele irmão, que aquele irmão quer fazer a obra. Aquele irmão, você não sabe nem como é que estava a vida daquele irmão, que nem a vida desses homens, como ele estava ali. Talvez aquele homem precisava alimentar a família dele precisava dele. E quando teve uma oportunidade, foi abençoado. Ainda veio questionar, colocar o pai de família na parede, porque ele abençoou o outro igual a ele. Voltando aqui para o texto da palavra, você acha que esse pai de família ia voltar a contratar esse homem? Não, ele perdeu a oportunidade. Não perca a sua oportunidade de trabalhar para o papai.
Não perca a sua oportunidade. Sabe o que é que Paulo fala lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9? Entendemos que a recompensa não vem pelas obras, mas para que ninguém se glorie. Não é pela importância de uns sobre os outros, não é pela quantidade de serviço feito ou por tempo de casa. Afinal, a salvação não é aposentadoria. A recompensa pela graça determina segundo a soberana, justa, perfeita vontade de Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Os judeus foram chamados primeiro do que os gentios. Mas dessa forma, embora o evangelho tenha sido pregado primeiro aos judeus, posteriormente também foi anunciado ao gentio. Mas os gentios receberam o mesmo privilégio e a vantagem dos judeus, que foram chamados primeiro. A igreja, meus irmãos, não é um lugar de competição. A obra do Senhor não é competição. Já pensou também se, que nem Paulo fala aqui no livro de Efésios, já pensou se fosse pelas obras? Porque o ladrão que estava na cruz foi salvo. Glória a Deus. Não divida, meus irmãos. Não divida a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque eu já ouvi, e Deus já me mostrou o coração de uma pessoa, que acha injusto outra ter sido levantada. Deus mostrou o coração da pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque a igreja hoje, o templo do Senhor hoje, quer controlar Deus. A grande coisa hoje é que querem controlar Deus. Quer dizer para Deus quem pode, quem não pode se levantar aos olhos dele. Porque aos nossos olhos, olha como a gente é tão falho. Aos nossos olhos, se a gente olhasse, ia falar, não, é injusto mesmo. Porque ele trabalhou, vamos dizer, 8 horas por dia e recebeu um denário. O outro trabalhou 1 hora e recebeu um denário. Não, isso é injusto. O outro está até fadigado, o sol quente. Talvez não tinha nem almoçado. E esse daí já chegou ali e mal trabalhou, já ganhou o mesmo. Não, isso aí é injusto. Não é, porque o que Deus prometeu para mim, prometeu para você. Ele é fiel para cumprir. Temos que agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido a fazer a obra dEle. Porque antes que nesse trabalhador, quando ele estava ali largado, ele estava ali esquecido,
E esse Senhor passa e chama e dá uma oportunidade para ele. A gente estava no mundo esquecido, jogado, largado, na prostituição, na bebida, e Deus foi lá e nos escolheu. Enquanto muitos passavam e não olhavam para a gente, mas Deus foi lá, nos resgatou dali, nos tirou dali, como diz Salmo 40, tirei do lamaçal de pecado, coloquei teus pés sobre a rocha e coloquei um novo cântico em teu lábio. O Senhor está dizendo para mim, para você, meu filho, eu te chamei, meu filho, a minha graça te basta, não convém mais com competição, não olhe mais para o irmão, mas olhe para você. Tente mudar o que você está precisando, porque quando você se posicionar, eu vou lhe abençoar. Eu vejo tanto irmão olhando assim, poxa, por que ele é usado? Por que isso aconteceu com ele? E por que comigo não? Sabe por quê, meu irmão? Porque você está tão focado na vida do irmão. Porque tem pessoas que sabem da vida de todo mundo ali dentro da igreja, mas esquece da sua própria vida, esquece da sua próprio ministério, esquece do seu próprio chamado, esquece de fazer o que Deus lhe mandou. Está tão focado em agradar o homem, está tão focado de fazer a vontade do homem, está tão focado de fazer uma agenda da igreja. Quando eu digo agenda, cumprir tudo ali dentro da igreja, dentro das paredes, ali. Porque muitos pastores, alguns vão discordar comigo aqui, que eu sei, que Deus já está me falando que alguns vão discordar. Se você não concorda, pegue a fatia do bolo para você. Aí depois é você e o papai. Porque muitos hoje pastores estão dizendo, você tem que fazer parte disso, você tem que fazer parte daquilo. Agora, pessoas que têm o chamado de pregar a palavra, não dá oportunidade. Pessoas que têm o chamado para levita, não dão oportunidade. Pessoas que têm o chamado missionário, não permite que a pessoa leve a palavra. Não libera. Por quê? Porque tudo tem que ser ali na igreja, nas paredes ali, né? É cuidar de papelada, ver quem é as pessoas da limpeza, ver quem é que vai ficar na portaria no domingo, quem é que vai... Então estão só focados quem vai ser o músico ali. Vamos organizar aqui o grupo de dança. Hoje, estão tão focados no enfeite, na aparência da igreja, e estão esquecendo o verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu sei que você vai refletir sobre isso. Eu vou abrir outro parênteses aqui. O aniversário da igreja. Eu não sei por que eu estou mudando hoje a mensagem toda. No aniversário da igreja, estão tirando aqueles dias de jejum, consagração, oração, para ganhar alma, para a vida espiritual das pessoas, para que o Espírito Santo vinha entrar ali naquele lugar. Fecha o parênteses. Meu irmão, hoje a gente vive meus irmãos, lutando contra a injustiça, porque a gente acha que é injusto. Agora, quando a gente começar a deixar isso de lado e buscar a nossa santidade, buscar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, colocar a nossa família nos pés do papai, as coisas vão mudar.
As coisas vão mudar, meu irmão. As coisas vão mudar. Porque, meus irmãos, o que entrou muito nas igrejas, muitas vezes, meus irmãos, somos invejosos. E a parábola da vinha, ela relata uma parte sobre a inveja. Quantas vezes, meus irmãos, a gente questiona Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno do que nós? Às vezes, meus irmãos, vemos pessoas recém-chegadas na obra do Senhor e sendo grandemente abençoada. E aquilo acaba nos afetando. Devemos lutar contra esse tipo de sentimento de todas as formas, pois Deus se manifesta em sua extraordinária graça a quem Ele quer. Quantos a nós devemos apenas ser gratos por também termos sido alcançados pela a mesma graça. Por quê, meus irmãos? Porque naquele grande dia, a recompensa final, a gente vai ter surpresa, teremos uma surpresa. Muitos vão se surpreender. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas, meus irmãos, são chamadas já no final da vida, como esse último trabalhador que foi chamado, quase no final do dia, do horário, de encerrar o expediente. Mas mesmo assim, meus irmãos, elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra durante muitos anos. Devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu, prestes a morrer ao lado de Jesus na cruz, também como Timóteo, que trabalhou na obra desde a sua mocidade. Devemos entender o nosso lugar, meus irmãos. Precisamos entender que Deus não deve nada para o homem algum. É impossível para o homem negociar com Deus. A recompensa é dele. E é ele dar a quem ele quer, quando ele quiser, de forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que ele sempre é justo em todas as suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser medida pela expectativa humana. A inveja vem atrapalhando, porque esse homem ele teve inveja. Irmão, ele não teve inveja, teve inveja. Por quê? Porque se o irmão tivesse recebido menos de um denário, ele estava feliz. Agora, ele recebeu uma oportunidade de ganhar um dinheiro para alimentar sua família e depois quis colocar o pai de família na parede, questionando. Quantos hoje de nós estamos assim? Porque o irmão da igreja aceitou Jesus um dia desse, já está pregando a palavra. Porque isso aconteceu comigo. Eu ainda não tinha sido ungido a pastor. Eu ainda não tinha sido ungido apóstolo. Me deram uma oportunidade numa hora nona de 10 minutinhos para levar uma mensagem. Eu nem sabia. Eu nem sabia. E eu peguei, trouxe a mensagem ali.
E a gente começa dali do altar a ver um tititi, a igreja é pequena. Isso foi no sábado, quando foi numa quarta que teve o culto, eu fui, uma moça de lá foi trazer a mensagem. E ela falou na mensagem em cima disso, que tinha algumas pessoas que estavam ali questionando, porque chegou um dia desse, já estava no altar pregando. Quando foi na sexta, eu fui pro culto, que era... E veio um pastor de fora, trouxe a mensagem ali, e eu ali parado, já lá no final. E ele falou: pastor, venha cá. Venha cá, pastor. E eu pensei que o pastor da igreja estava lá perto de mim. Eu de olho fechado, eu pensei que era ele. Depois a minha esposa me chamou: olha, estão te chamando lá na frente. E Deus usou aquele homem ali para falar comigo. Quando aquelas pessoas que estavam julgando porque eu tinha tido uma oportunidade de 10 minutos, porque eu tinha mal chegado ali na igreja, quando eles viram o pastor me chamando: pastor, venha cá. Só que essa promessa que eu tinha recebido de Deus foi há 20 e poucos anos atrás, há 26 anos atrás. Porque muitos querem olhar para você, muitos querem olhar para você e te julgar, mas não conhecem os seus frutos. Os fofoqueiros de plantão não conhecem os seus frutos. Não sabe a tua história com o papai. Hoje, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar mal de algum outro irmão. A gente não conhece a intimidade do irmão com o papai. A gente não conhece a intimidade do irmão com o papai. Como diz Salmo 105, versículo 15, ai daqueles que toquem dos meus ungidos, ai daqueles que vão tocar naquele que eu escolhi para fazer a minha obra. Lá no livro de Isaías diz: agindo eu, quem impedirá? Não há nada que escape das minhas mãos. Meus irmãos, não fale mal uns contra os outros. Quem fala contra um irmão e julga seu irmão, fala mal contra a lei e julga a lei. Mas se você julgar a lei, você não é um cumpridor da lei, mas sim um juiz. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Tiago tem 3 perguntas. Tiago tem 3 argumentos. Primeiro, julgar, falar mal um contra os outros. E também falar mal contra a lei, a palavra de Deus, e julgar a lei. Ele também diz que as pessoas que julgam os outros não são realmente praticantes da palavra de Deus. O mestre perguntou: não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Somente Deus é o juiz e o legislador. Meus irmãos, não compita com ninguém. Não faça competição. Não faça nada por ambição, egoísmo ou vaidade. Mas com humildade, considere os outros mais importantes do que você. Que cada um de vocês olhe apenas para os seus próprios interesses, mas também para o interesse dos outros. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Primeiro,
Não faça nada por rivalidade ou vaidade. O ministério cristão se torna política quando realizado por rivalidade ou vaidade. Como Paulo diz, considere os outros mais importantes do que você. Este é o antídoto contra a competição, não apenas na igreja, mas também em todos os lugares. Em terceiro lugar, não seja egoísta, que cada um de vocês não olhe para seus próprios interesses. Onde você acha que estaríamos hoje se Jesus tivesse olhado para seus próprios interesses? Pois a rebelião, meus irmãos, é como um pecado da adivinhação e arrogância, e como a idolatria, que é má, porque você rejeitou a palavra do Senhor. Ele o rejeitou como rei. A rebelião é uma ofensa grave. A Bíblia compara como a feitiçaria, a rejeição da palavra do Senhor. Quando nos rebelamos, procuramos manipular o amor e a graça de Deus. Você está com inveja porque sou generoso? Como nós rebelamos contra Deus, falando contra as autoridades ao criticar os líderes que Deus designou sobre nós. Meus irmãos, esqueça mais a vida do irmão. Olhe mais para a sua vida. Olhe para a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Comece a orar mais por ele, pela sua família, pela sua vida espiritual. O que Deus está levantando aquele irmão, dê glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque estamos vivendo um tempo difícil e a tendência é piorar, porque a palavra do Senhor vai ter que se cumprir. Enquanto nós estamos brigando, competindo, falando mal do irmão, atacando o irmão, principalmente que nem aconteceu comigo quando eu tive uma oportunidade de 10 minutinhos. E há uma competição. Hoje a gente resolve tudo a gente resolve de joelho, jejum e orando. Quer ser levantado? Ore. Quer ser usado? Ore, jejum, busque. Quer ser usado? Renuncie. Quer ser usado? Renúncia. Quer subir no altar? Levantar a mão e pessoa ser batizada no Espírito Santo com variedade de língua? Pessoas sendo curadas? Renúncia, jejum, oração. Agora, se você deixar a língua crescer, até ficar nos seus pés e você acabar tropeçando, não tem outro caminho não. Porque só tem dois caminhos: o céu ou o inferno. E outra, meus irmãos, o que eu quero dizer para você: aquele irmão que está ali, quem levantou ele não foi pastor. Aí vai dizer, não, meu irmão, mas foi o pastor que levantou ele ali. Tudo está na direção do Senhor. Tudo está no... Nada sai do controle do Senhor. Nada.
Aos nossos olhos, a gente pode achar injusto. Eu estou aqui na igreja, eu limpo o banheiro, eu passo o pano. Só que aí você está vivendo uma agenda ali na igreja, né? A santidade está até longe. Porque tem pessoas que quase todo dia estão no culto, mas quando sai do culto parece que esqueceram tudo. Pode prestar atenção. Terminou o culto, pergunte do irmão, como é que foi a palavra do Senhor? Nem lembra mais. Mas todo dia está no culto. Não ataque seu irmão, porque a obra pertence a Deus. Quem escolheu aquele irmão foi Deus. Se aos seus olhos você está achando que é injusto, o papai está no controle de tudo. Porque você atacar seu irmão, você não vai poder resolver nada. Sabe o que você vai acontecer? Contenda. Para a sua vida você vai estar dando brecha para Satanás, você vai atrapalhar a sua vida, as suas coisas vão estar trancadas, o tranca-rua vai se apossar, trancando tudo as suas áreas, o enxu da enfermidade vai entrar sobre a sua casa, trazendo enfermidade, trazendo um cansaço físico, cansaço mental, uma fadiga. Sabe por quê? Porque você desde orar, se olhar para você, para a sua vida espiritual, você quer ser abençoado? O papai, ele abençoa. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao papai, ele é dono de tudo. Ele abençoa quem ele quer. Mas para isso, você olhe para você, olhe para sua família, olhe para sua vida espiritual. Olhe primeiro para você, para sua vida espiritual, porque você olhando para você, você vai poder olhar para a sua família. Porque um soldado, ele não ajuda outro, o soldado não vai para uma guerra ferido, um soldado ele não vai poder ajudar outro soldado se ele está ferido, se ele está, entendeu? Então você olhe para você. Agora, se você não olhar para você, se olhar para a vida do irmão, porque o irmão foi ungido, porque o irmão foi levantado, porque o irmão, aquele irmão ali, ele não é merecedor. A gente não é juiz para estar julgando ninguém. Vamos fazer a nossa parte. A gente já foi privilegiado por Deus, porque Ele escolheu a gente estava largado nesse mundão aí, perdido na escuridão, aonde a alegria é passageira, aonde a gente ia acabar indo lá pro lago de enxofre ali, se a gente continuasse ali, é arriscado a gente até abraçar o capetão ali. Mas Deus deu uma oportunidade que em vez da gente abraçar o capetão, a gente vai abraçar o papai. E você está reclamando porque meus irmãos, não se volta para as coisas desse mundo, para as coisas da igreja aqui, não, mas se volta pela sua vida espiritual, buscando santidade, buscando a presença do papai, fazendo o que o papai quer que você faça. Peça para o papai, Senhor, o que é que o Senhor quer, onde é que o Senhor quer que eu vá? Fala comigo, papai, eis-me aqui. Fala que nem o profeta Samuel, papai, eis-me aqui. Esqueça a vida do irmão, deixa a vida do irmão. Não faça que nem esse trabalhador que teve uma oportunidade de ganhar um dinheiro para alimentar sua família, porque ele ia chegar na casa dele, olha amor, eu não cheguei, eu não consegui, ninguém me contratou. Vai saber se ele tinha pelo menos alguma coisa para comer, para sua família comer, alimentar sua família, e teve uma oportunidade, depois se achou superior aos outros, mas não é que ele achou superior, é porque ele ficou com inveja, porque o outro recebeu a mesma quantia que ele. Não é porque você tem 20 anos, 30 anos na igreja, que aquele irmão chegou ali, está com medo, já foi ungido a pastor. Meus irmãos, a gente está vivendo num tempo difícil, Jesus está voltando. Você vai ver irmão aí sendo levantado para fazer a obra assim do nada, porque Deus tem pressa em
em levar os filhos dele. Deus tem pressa na obra dele. Você acha que ele vai esperar tanto tempo para poder? Não, meus irmãos, quem dá sabedoria pro homem é Deus. Vamos ver que ele pegou Amós lá na fazenda. Amós, vai lá e profetiza lá, Amós. A nossa falha, meus irmãos, é querer ensinar Deus a trabalhar. Oh, meu Deus. Você quer ser usado? Você quer ser levantado? Busca o papai. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Que hoje a gente possa tirar da nossa vida a inveja. Que hoje a gente possa parar de falar, de atacar o irmão. Que hoje a gente possa se posicionar mais, renunciar mais e diminuir a nossa língua. Porque quando você aponta para o irmão, os outros dedos é apontado para você. Não dê brecha para o inimigo. Porque muitos irmãos estão com a benção travada. Por quê? Porque olha para a vida do irmão, esquece da sua própria. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê vitória, saúde. Que Deus livre de vocês de todo mal. Dê uma semana abençoada. Uma noite, o dia de paz, tranquilidade. E que hoje, que desça sobre a sua vida a unção que despedaça o jugo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus.